sou o Fábio Rocha e integro o elenco da peça espírita Lições de Amor, da Companhia Teatral Milênios. A peça será apresentada em única sessão no dia 20 de outubro, às 19 horas, no Teatro Zacaria Marques. Eu sou a Tabata Gil, também faço parte do elenco da peça e venho convidar vocês, espíritas e não espíritas, sobre Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, com um programa em que se propõe ao estudo do Livro dos Espíritos. Este programa é o que nós achamos de maior importância, principalmente pela obra que é estudada, que é o Livro dos Espíritos, obra esta que é estamos entendendo. Alô? Como está chegando a voz? Vocês estão nos escutando? Algum problema? Nos deem um retorno, por favor. A Sônia disse que está sem voz. É isso, Sônia? Vocês estão... Ótimo. Agradecemos o retorno. Como falamos, esse programa se propõe ao estudo do Livro dos Espíritos e temos justamente como propósito gradativamente ir estudando esse livro, fazendo as reflexões e motivando também, né, as pessoas, aqueles que são espíritas, aqueles que estão adentrando a doutrina espírita, da necessidade e da obrigatoriedade
de estudar esse livro, porque ele é a base, né, de toda a codificação, e é através dele que nós iremos entender justamente as demais obras da codificação e aquela que nós chamamos as obras complementares. Então, a importância é de fundamental importância para aqueles que são espíritas, para aqueles que estão adentrando a doutrina. Então, aqueles que querem realmente conhecer a doutrina espírita, é preciso, é necessário estudar e começar pelo Livro dos Espíritos. Queremos, antes de iniciarmos o estudo da noite de hoje, lembrar a vocês que nós estaremos na próxima sexta-feira, dentro do programa Espiritismo e Você, fazendo o sorteio ao vivo deste DVD com o filme E a Vida Continua. No entanto, existem algumas regrinhas, né, para que possa participarem vocês de sorteios. Primeiramente, aqueles que desejam terão que estar justamente seguindo, que é a primeira regra, o nosso perfil no Instagram, que é @TV Chico Xavier. A segunda é justamente clicar na foto, né, oficial do sorteio, né? E a terceira regra é justamente marcar 3 amigos. E quantas vezes mais vocês fizerem isto, mais estarão mais aptos a ganhar este DVD E a Vida Continua. Então, no entanto, avisamos que o sorteio é apenas relacionado a quem segue o nosso perfil no Instagram, e em outra oportunidade estaremos também contemplando, né, aqueles que estão conosco juntos no Facebook. Convidamos assim também a vocês, quem não curtiu ainda a nossa página do Facebook, que possa assim fazê-lo. Completamos justamente essa semana 13 mil seguidores, e no nosso Instagram nós completamos hoje 7.000 seguidores, que nos deixam muito alegres, também com muita responsabilidade de sempre fazer e procurar fazer, né, o melhor. Então, só repetindo, o sorteio será para quem está seguindo o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, né, curtir a foto oficial, tem lá uma foto, né, com a capa do DVD E a Vida Continua, e lá em cima tem a chamada sorteio Amigo do Bem. E o terceiro é marque 3 amigos sintonizados no bem. Quanto mais vocês fizerem marcarem amigos, né, mais vocês estarão aptos a participar deste sorteio, que acontecerá na próxima sexta-feira, dentro do programa Espiritismo e Você. Então vamos ao início do estudo da noite de hoje, né? O Livro dos Espíritos, que completou 161 anos, né? E obra esta que nos traz justamente toda a base que nós precisamos para entender os demais livros da codificação e as obras complementares. Como sempre fazemos, abrimos o estudo com esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo O Consolador Prometido, Instruções dos Espíritos. E o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que no além, túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece.
Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores da impiedade. Mensagem, trecho da mensagem da instrução dos Espíritos, pelo Espírito de verdade. Estamos estudando hoje justamente o tomo número 12, né? Número 12. E justamente esse tomo é muito importante, né, para todos nós. E vamos ver aqui. Nós está havendo algum pequeno problema, pois justamente o que era para ser estudado hoje era o tomo 12. E porque esse tomo 12, esse 11 nós justamente estudamos no programa anterior, e vocês podem, né, acompanhar o estudo através do nosso perfil, lá no canal do YouTube, né, o canal intitulado TV Chico Xavier, e desta forma vocês irão encontrar lá toda uma sequência, né, dos programas desde o primeiro, né, que aí assim vocês vão justamente pegar a sequência deste estudo que nos dá justamente a vocês o raciocínio para justamente seguir a sequência do livro dos Espíritos e dos programas ao qual nós estamos estudando. Então, o capítulo hoje é justamente o 12 da introdução do livro dos Espíritos, a primeira parte. Nós dividimos em duas partes nesse tomo 12, e hoje nós vamos ver justamente a primeira parte, que começa da seguinte forma. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios Espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes apresentam com nomes conhecidos e respeitados, né? É por isso que sempre se orienta para que aqueles que vão lidar com a mediunidade, a questão de se envolver com o estudo, né, principalmente da obra do Livro dos Médiuns, né, que é um manual de uma orientação muito completa acerca da mediunidade, né, complementado em seguida por outras obras, que vai nos dar justamente, e através também da experiência, a capacidade para identificar justamente aqueles espíritos que estão ali se comunicando. Porque muitas vezes um espírito toma justamente nomes de pessoas conhecidas e respeitadas na história da humanidade, para que ali, sendo pelos que estão justamente lidando com a mediunidade, né, poder dessa forma enganarem, né, e realizarem ou introduzir justamente conhecimentos que não têm nada a ver, né, com a doutrina espírita. E quando se pega um grupo totalmente inexperiente, eles tentam justamente esses recursos, porque aí o nome de pessoas conhecidas e respeitadas vão justamente chamar a atenção daqueles que estão lidando com a mediunidade. Quem pode, pois, assegurar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Esta dúvida existe entre alguns adeptos
fervorosos da doutrina espírita admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam: que controle podemos ter da sua identidade? Porque um espírito pode muito bem tomar o nome de um destes que foi citado aqui por Allan Kardec. Mas existem nuances que podem, justamente através dessas nuances, identificar aqueles que estão se comunicando, né, naquele momento, ou tomando nomes de pessoas, vamos dizer assim, importantes, conhecidos na humanidade. Então, esse controle é, de fato, muito difícil de se estabelecer. Se não pode ser feito de modo tão autêntico, como por uma certidão de registro civil, pode-o, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Uma coisa interessante que acontece, geralmente quando morrem pessoas, né, famosas, vamos dizer assim, famosas, com pouco tempo, né, às vezes até dias ou alguns meses, alguns pretensos médios, né, se arvoram em publicar comunicações dizendo que é justamente dessa pessoa famosa que ali está, sem passar pelo crivo da razão, né, pela universalidade, né, das comunicações que Kardec tanto nos ensinou e primou para que fosse justamente dentro desses critérios da universalidade serem testadas justamente essas comunicações, essas psicografias, né? Esses médios inadvertidamente vai publicar nas redes sociais, né? Porque tem justamente a intenção de chamar a atenção, né, das pessoas em relação e colocar em volta de si, né, a atenção dos interessados nesse tipo de comunicação. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que a sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isso já é um indício da identidade. Kardec já mostra justamente aí uma das formas que poderemos identificar aquele que estava se manifestando, e algumas vezes dizem que são familiares nossos muito próximos. E aqueles que conviveram com este aqui na Terra podem identificar justamente esse espírito pela linguagem que ele está ali se comunicando, né? E assim identificar, ou começar a identificar justamente aquele personagem que está ali, que viveu, né, entre nós. Mas quase não mais subsistirá dúvida quando esse espírito fale de coisas particulares. Já é outra característica, já é outra forma de identificar o espírito. Lembra casos de família que somente o interlocutor conhece. Quer dizer, aí Kardec já apresenta primeiro a questão da linguagem daqueles que conviveu conosco, né, aqui no plano físico, na existência, e que através da linguagem, em uma comunicação, através de um médium, mostra justamente características dele quando esteve aqui conosco. E uma outra que ele coloca é justamente as particularidades que ele apresenta em relação, geralmente, àquela pessoa que conviveu, e só aquela pessoa tem o conhecimento, e nesse sentido, o médium é total desconhecedor daquelas particularidades. E aí também é uma outra forma de identificar aquele espírito que se diz um familiar dos que estão ali presentes. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a linguagem dos filhos.
algumas vezes nessas evocações íntimas acontecem coisas surpreendentes, capazes de convencerem o maior incrédulo. O cético, mais endurecido, fica, não raro, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhes são afeitas. Nós já percebemos aqui, até o momento, que o cuidado se deve ter justamente de identificar, né, a veracidade daquelas informações que o Espírito está ali se comunicando através do médium. E uma delas vimos a questão da linguagem, né, daqueles que conviveram conosco, que é perfeitamente, na maioria das vezes, identificável, né? As particularidades que são justamente oferecidas para que seja comprovada a sua identidade, e essas particularidades, geralmente, o médium não teve e não tem nenhum conhecimento, né? E assim, aqueles mais endurecidos, os céticos, aqueles que não acreditam e nem um pouco nas comunicações, diante desses fatos vão se dobrar. No mínimo vão ficarem reflexivos, porque aquele médium não tinha conhecimento de nada daquela pessoa e daquela fatos que só ele e aquele espírito poderia saber, né? E diante desses fatos o médium vai justamente, aquele que está ali e é familiar daquele espírito, vai justamente ir se convencendo da veracidade e da autenticidade daquela comunicação. Érica nos diz, isso é para chamar a atenção do médium, para ele se tornar justamente conhecido. Seguindo, outra circunstância muito característica vem como prova de identidade. Dizemos que a caligrafia do médium muda geralmente. Outro indício de constatar justamente a veracidade daquela comunicação pela caligrafia, né, que do médium muda geralmente com o espírito evocado, e que essa caligrafia se reproduz exatamente igual todas as vezes que o mesmo espírito se manifesta. Eu tenho muito cuidado, às vezes, pessoas inadvertidamente, às vezes para chamar atenção ou com um pouco de orgulho ou de vaidade, publicam mensagens justamente dessas pessoas famosas, se dizendo, essas pessoas famosas que viveram aqui junto conosco, e assim para chamar atenção e ganhar a atenção das pessoas à sua volta, né? Isso acontece muito na nossa sociedade, esses médios que geralmente colocam as psicografias e ele ali assinando como médium, né? Como médium, e que é preciso justamente passar pelo crivo da razão, o crivo da universalidade das comunicações. Uma vez ou outra, agora eu deixei mais de fazer, uma vez eu fiz uma observação em relação a isso, a pessoa que publicou não gostou, né, da minha observação, quis apenas dar uma orientação, não gostou. Eu acho que aí já se mostra justamente que há algo ali que precisa ser identificado, estudado, né? Porque o espírito, vamos dizer assim, evoluído, ele vai, um mentor espiritual, um amigo espiritual, um orientador, ele vai gostar ou não vai reclamar justamente de uma observação, né, ou de uma dúvida que poderemos dar em relação àquela comunicação, porque aí eles têm certeza que nós estamos querendo passar aquela comunicação pelo crivo da universalidade que Kardec colocou para nós. Mas no momento que esse espírito é questionado, ou o médium, ele se contrapõe a isso, então aí já é um começo de indício de que
existe algo para ser analisado. E é por isso que eu não aceito assim de pronto, né? Porque geralmente esses médios, ou alguns deles, publicam essas mensagens, essas psicografias de pessoas famosas na intenção justamente de serem, ou ter as pessoas, né, ali à sua volta. Os médios mais esclarecidos, os missionários, eles nunca publicam alguma mensagem enquanto não passar pelo crivo da razão, pelo crivo da universalidade das comunicações. Eles têm um maior cuidado em relação a essa questão, e eles não vão, mesmo que seja a comunicação de alguém famoso ou conhecido, eles têm um maior critério para não divulgar enquanto não encontrar ou ter a certeza de que aquela comunicação é justamente daquele espírito. Seguindo, constatou-se, esse é o último slide desta noite, inúmeras vezes, sobretudo para pessoas falecidas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a que tinha essa pessoa em vida. Tem-se visto assinaturas de perfeita exatidão. Longe estamos, entretanto, de dar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Apenas o mencionamos como digno de nota. Então, Kardec coloca justamente essa identidade da caligrafia, né, do falecido, mas que isso não é uma regra geral, né? Mas se não for conhecido pela caligrafia ou identificado aquele espírito, outros critérios que podem justamente comprovar a veracidade daquela comunicação. Então é importante, essa lição de hoje nos mostrou que é importante nunca, em primeira instância, acreditar naquela comunicação de pronto. É preciso ir buscar a comprovação daquele espírito que está ali se comunicando, ou aquela mensagem de psicografia que está sendo ali realizada pelo médium. A questão da linguagem, a questão de particularidades, né, que o espírito identifica ali, que só apenas ele e aquele que está ali presente, familiar ou conhecido, conhecem. E outra, a identidade, né, justamente da caligrafia. Então, existem várias formas de identificar. Então, não podemos dizer de pronto, à primeira vista, que aquele espírito que está ali é o que realmente ele está dizendo. Quando é um espírito que tem um entendimento da vida e uma certa evolução moral, ele vai aceitar os questionamentos que ali estão sendo, a dúvida que é lançada em relação a ele. Quando o espírito está querendo enganar, é um espírito enganador, ele não vai gostar dos questionamentos, porque ele quer que, de primeiro, aceitem, né, aquela comunicação e a pessoa ao qual ele está se identificando como verdadeira. Então, aí já é um indício fantástico de que aquela, vamos dizer, aquela entidade ou aquele nome que ele está usando não é realmente do espírito que ele quer se identificar. Então, essas mensagens que são publicadas por médios, pessoas que dizem fulano de tal médio, ou médio fulano de tal, e colocam uma mensagem, uma psicografia de um famoso e assina embaixo como médio fulano de tal, é preciso verificar se aquilo é verdade. Eu não compartilho, não curto esse tipo de mensagem, porque a doutrina espírita e os espíritos nos orientam da responsabilidade que temos em primar pela pureza doutrinária, né? E não ir publicando e compartilhando nas redes sociais tudo que nos chegam justamente às nossas páginas, né? É preciso em algum momento dar um basta, parar com aquilo ali, porque é preciso
justamente aquela mensagem, algumas vezes passar por outro médium, né? 1, 2, 3, 4 médiuns, né? Porque aí também é uma forma de se observar a veracidade daquela mensagem, né? Muitas vezes só médium dá aquela comunicação e às vezes ele nem aceita que outro médium, em outra instituição, em outra localidade, possa identificar que aquele espírito não é o que ele está dizendo, né? E aí já se mostra geralmente um pouco de orgulho e de vaidade do médium em não aceitar que seja passado pelo crivo da universalidade para vermos a responsabilidade que temos com as comunicações. Érica nos diz, tem que passar pelo crivo da razão. O espírito mistificador cai em contradição pelo próprio conteúdo da mensagem. Em algum momento ele vai, por conta das nossas dúvidas em relação a ele, ele vai se revelar, né? Ele vai se revelar e nós vamos perceber que ele não é o que está dizendo ser, né? Então, é muito importante, essa lição de hoje é muito importante, por isso que nós dividimos, né, em 2 partes. Quarta-feira nós estaremos fazendo justamente a última parte desse tomo 12, né, e gradativamente e lentamente nós vamos estudando esse livro dos Espíritos, né, para que possamos seguir uma sequência de raciocínio sem ter pressa de terminar, mas refletindo e absorvendo estes conteúdos. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, agradecendo a todos pela oportunidade da continuidade do estudo do Livro dos Espíritos e lembrando a vocês do sorteio, né, que se encontra lá no nosso perfil no Instagram, o perfil da TV Chico Xavier. Siga aquelas 3 regrinhas, né? E que vocês possam, aqueles que não acompanharam desde o primeiro programa do estudo do Livro dos Espíritos, que assistam os anteriores lá no nosso canal do YouTube. Aproveita, quem não fez inscrição, faz a sua inscrição, é totalmente gratuito, e deixa aquele sininho, clica naquele sininho que lá no alto, à direita, porque todas as vezes que um vídeo for colocado pela TV Chico Xavier, vocês serão notificados daquela inserção, né, daquele vídeo. Então agradecemos a oportunidade e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar agora e sempre.